é incomum o que acontece com a forma como o governo Trump tem lidado com certos aspectos de suas relações internacionais nesse dia da posse, com muitos chefes de Estado ou líderes políticos estrangeiros sendo convidados. Entretanto, o líder político brasileiro, conservador Jair Bolsonaro, não pôde atender à posse. Ele disse ter sido convidado, mas não recebeu permissão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para ir, ele que está com o passaporte retido. Antes da gente prosseguir com mais informação sobre dignatários internacionais, a gente quer destacar o caso brasileiro. Aqui para discutir conosco o assunto, a gente tem o Dr. André Marcília, ele que foi o primeiro advogado no caso do inquérito das fake news, profundamente relacionado também com o confisco desse passaporte, e foi também um dos advogados envolvidos em tramitações judiciais quando do banimento do X no Brasil, e terá muito para nos acrescentar em termos de análise jurídica. Vamos lá com o doutor então. Bom dia, doutor. Consegue me ouvir? Bom dia, Marcos. Ouço bem. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui. Um prazer receber o senhor nesse dia dessa transmissão tão especial, um fenômeno tão importante e todos observam pelo mundo. Então, a gente teve o caso no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro não pôde comparecer à posse devido à retenção de seu passaporte. Eu queria pedir primeiro que o senhor recapitulasse um pouco para a gente entender do que se trata a apreensão do passaporte. Em termos jurídicos, por que o ex-presidente não pôde comparecer? Olha, a retenção do passaporte do Bolsonaro, ela, em termos jurídicos, eu não consigo ver nenhum elemento que justifique a retenção. E por quê? Porque você, basicamente, tem duas razões para que um passaporte fique retido, né? Primeiro, a possibilidade de fuga. E segundo, atrapalhar investigações, enfim, com alguma viagem, se a investigação tem alguma relação com o país para onde você vai. Não é o segundo caso e também não é o primeiro, né? Fica muito difícil você pensar que alguém vai fugir numa posse do presidente da maior nação do mundo. Totalmente, um pouco beira vamos dizer, a esquizofrenia, ou ao sentimento persecutório, acreditar que uma pessoa vai utilizar uma situação dessa como fuga. Parece um pouco coisa de filme. E a própria decisão do ministro Moraes e a própria opinião do PGR mostram que não há nenhuma razão, ou não havia nenhuma razão jurídica para que houvesse a negação dessa viagem para a posse. Tanto que eles se baseiam em opiniões, né? O Bolsonaro, então, teria opinado a respeito de pedidos de asilo político de brasileiros na Argentina, ou teria, em algum momento, dado uma entrevista dizendo que ele, se a decretação da prisão dele fosse feita, ele pediria asilo político a uma embaixada. Bom, mas esse asilo político está na Constituição. Então, ele dizer que ele pretenderia pedir um direito constitucional não me parece ser um indício de fuga, ao contrário, parece ser um indício de respeito à Constituição. Então, e não dá para entender como indício opinião sobre alguém ou sobre si. Os elementos dessa retenção do passaporte, a meu ver, foram políticos, e essa decisão que faz com que ele não vá à posse também parece demonstrar e caminhar no sentido de que tudo é mais político do que jurídico, Marcos. Perfeito, doutor. Claro, para quem não conhece o trabalho do doutor André Marcília, ele é autor de um livro chamado Censura por Toda Parte, no qual ele delimita a atuação dele, delimita, não é a palavra precisa, ele descreve, ele narra a vivência que ele teve como advogado no inquérito das fake news, claro, uma das iniciativas judiciais que deságua nessa situação. E lá, doutor, no seu livro, você comentava sobre como muito das decisões podem ser impactadas por pressão popular e circunstâncias externas. E talvez a circunstância externa de maior notoriedade no mundo hoje seja a posse de um novo presidente que muda radicalmente a política externa dos Estados Unidos. E muita gente, seja à esquerda do espectro político, à direita do espectro político, ou com preocupação ou com esperança, se pergunta como uma posse como a de Trump pode impactar procedimentos como esse, tratando do ex-presidente, como os inquéritos das fake news, como casos relacionados ao 8 de janeiro. Eu queria ouvir do senhor, na sua análise, isso pode ter algum impacto sobre as decisões do judiciário brasileiro e de que forma? Veja, Marcos, essa é uma pergunta importante. Isso impacta decisivamente a atuação, não do judiciário, mas sem dúvida da Suprema Corte. A Suprema Corte, o que evita uma Suprema Corte dar decisões políticas ou decisões que não enxergam a capa do processo? Primeiro, ela será a última a dar uma opinião sobre aquilo. Então, quanto mais o processo passa por instâncias inferiores,
mas a politização do tema vai se esvaindo e fica apenas a tese abstrata. É isso que uma Suprema Corte faz mesmo, analisa teses abstratas. Então, quanto mais você, na emergência dos fatos, toma uma decisão, a chance daquilo ser político é muito maior. E o fato da Suprema Corte hoje ter uma prevenção ou uma competência para julgar determinadas pessoas e julga determinadas pessoas mais do que outras, isso faz com que a capa do processo seja vital, seja um fator de relevo para os julgamentos da Suprema Corte. E claro, se ela julga determinadas pessoas, se ela faz essa escolha por conta da sua competência e julga em primeiro lugar, sem qualquer sombra de dúvida, a gente pode dizer que a nossa Suprema Corte hoje dá decisões mais políticas do que jurídicas. Talvez seja difícil encontrar a técnica jurídica em algumas decisões, mas a política é, sem dúvida, facilmente encontrada. Perfeito, muito obrigado, doutor. Para você que está nos acompanhando, a gente está com as imagens de Washington na tela. A gente vê agora encontros entre, então, o vice-presidente eleito J.D. Vance e a atual vice-presidente Kamala Harris. Eles se encontram agora, então, e a gente vê ali também o segundo cavaleiro, Doug Emhoff, a primeira vez que há um segundo cavaleiro na história americana, claro, a primeira vice-presidente mulher, e também a segunda dama, a próxima segunda dama, Usha Vance, ela que tem descendência indiana, é nascida na Índia, o que também trouxe uma atenção diferente durante a campanha aos imigrantes e a imigrantes nos Estados Unidos para o voto republicano. Doutor, ainda no assunto, eu queria que a gente destacasse a questão em particular do julgamento quanto às redes sociais no Brasil. Em particular porque nessa movimentação política que há nos Estados Unidos, nós vimos uma movimentação política do próprio dono da empresa Meta, que, claro, detém Facebook, WhatsApp e Instagram, uma empresa diretamente envolvida nos julgamentos da Suprema Corte que podem atuar como efetivamente uma regulação das redes sociais no Brasil. Se a gente vê essa movimentação política, uma movimentação cultural e a forma como Elon Musk e Mark Zuckerberg, agora aliados ao governo, podem agir, impacta esse julgamento em particular das redes sociais na sua análise e em que medida? Bom, impacta sim, aqui no Brasil provavelmente impacta no sentido de nós termos uma regulação ainda mais severa, ainda mais leonina em relação aos temas que a nossa Suprema Corte entende que sejam importantes, que é a restrição da liberdade de expressão quando ela atinge determinados grupos ou quando, enfim, ela promove determinados discursos, enfim, uma visão de que a liberdade de expressão só é boa se cumprir determinadas metas ou determinadas condições. Então, para isso acontecer, sem dúvida, nós teremos aqui uma regulação ainda mais leonina diante do posicionamento do Trump, diante do posicionamento do Elon Musk, que está no governo, e até mesmo do Zuckerberg, as últimas menções dele em relação à sua alteração na moderação. Agora, a posse do Trump, por outro lado, vai fazer com que o Brasil tenha de tomar uma decisão que é seguir o caminho que vinha seguindo em relação à liberdade de expressão e ficar isolado do mundo, porque veja as alterações das próprias empresas dentro dos Estados Unidos. Imagina o impacto que isso não tem no Brasil. Então, ou o Brasil segue o caminho em relação à liberdade de expressão que já vinha sendo tomado por governo e pela Suprema Corte brasileira, ou a gente vai ter que aqui flexibilizar um pouco essa visão tão severa, vamos dizer, a respeito da liberdade de expressão. Porque a gente precisa entender que hoje, liberdade de expressão nos Estados Unidos, e eu acho que fica muito claro a posição das empresas em relação a isso, não é apenas uma questão de um direito constitucional com fim em si mesmo. A gente está falando aqui de dinheiro, de questões de desenvolvimento econômico que hoje ocorre a partir da liberdade de expressão que circula nas redes sociais. No Brasil, quando o X foi suspenso, no Senado fez uma audiência pública e uma das estimativas é de que nós teríamos aqui um prejuízo de 10 bilhões de reais com a suspensão em um ano da rede X. Imagina, portanto, o impacto econômico que a liberdade de expressão que circula dentro dessas redes não possui nos Estados Unidos e em todos os países onde elas existem. Perfeito, doutor. Ainda, antes da gente encerrar, cerca de uma hora atrás, houve perdões, graças presidenciais históricas por parte do presidente que sai, Joe Biden. Ele perdoou, nos últimos dias já havia perdoado cerca de 1.600 pessoas ou transitado a sua sentença, significando que elas não teriam mais que cumprir pena. Mas, mais que isso, quanto ao próprio filho, ele emitiu um perdão para quaisquer atos ao longo de 10 anos, entre 2014 e 2024, aqueles que já são sabidos, que não são sabidos.
E uma coisa que só havia acontecido antes, quando o presidente Ford perdoou o Nixon por tudo que havia acontecido durante a presidência após o Watergate. Além disso, houve perdões preventivos. Um conceito até curioso, e eu vou te pedir para nos explicar juridicamente, bom, sei lá, na história das constituições ou das administrações, se há precedentes disso, ou o que isso significa, porque são perdões preventivos quanto a Anthony Fauci, que trabalhava com a saúde, com as agências de saúde, claro, isso se tornou notório durante a pandemia, e o general que era o chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, que era por Trump considerado um adversário político. Biden falou que acredita no Estado de Direito, mas que fazia isso para prevenir perseguição política. Então, claro, é difícil falar do caso específico, mas eu queria ouvir o senhor a respeito da tradição da graça presidencial no direito, porque é uma decisão que causa algum espanto em termos de não ter precedentes nos Estados Unidos e o que isso pode significar conforme muitos países miram nos Estados Unidos como a referência de um país onde o Estado de Direito, a democracia e as instituições funcionam. Olha, a graça e o perdão, tanto lá quanto cá, são institutos jurídicos muito mais vestidos de elementos políticos do que de elementos jurídicos propriamente dito. Então, muito pouco, não há uma necessidade de que haja elementos jurídicos fortes que conduzam o perdão. Mas não deixa de ser bastante curioso que, veja, até agora o Trump não fez nenhuma ameaça, né? Não houve nada de concreto. Então, alguém que pede perdão por uma ameaça que não existe, me parece assumir uma certa culpa. Senão, de novo, há um elemento aqui apenas persecutório. Enfim, eu vou pedir perdão sem qualquer perseguição em curso e sem que eu tenha cometido nenhum ato irregular. Bom, então, o perdão aqui é fantasioso. Então, precisamos, talvez, diante desse perdão, investigar qual é a razão concreta que por trás dele está, porque não me parece nada razoável. Esse discurso de que a chegada do Trump vai ser em si uma perseguição, ele funciona muito bem funciona muito bem em termos, né, porque não funcionou, mas ele funcionou em algum tempo muito bem em cima do palanque. Mas no dia a dia ou na aplicação do direito, enfim, você precisa ter um elemento concreto para dizer que há uma perseguição, ainda que política. Bom, perfeito, doutor. Eu sei que o dia está muito corrido. Muito obrigado por tirar um tempo para nos atender e por trazer para a gente os insights tão relevantes. O doutor André Marcília pode ser acompanhado nas redes sociais, ele que constantemente faz análise jurídica nas suas redes, principalmente X e Instagram. Estou vendo que o está na tela, então pedi agora, dar o espaço para que o senhor convide o público a conhecer seu trabalho, doutor. Maravilha, Marcos. Prazer estar aqui com vocês. Minhas redes são @marsiglia_André. E estou aqui também sempre à disposição do público de vocês. Perfeito. Muito obrigado, então, doutor. Grande abraço.